Vamos lá para Lisboa agora, a expectativa da fala do ministro Alexandre de Moraes nesse evento sobre democracia e cooperação internacional. O papel do Brasil no meio ambiente. Está na apresentação. Você está vendo aqui na CNN Brasil o jornalista Merval Pereira. É a CNN Brasil mesmo. Está acompanhando o jornalista Merval Pereira, que é o mediador ali do debate. E agora pintou Alexandre de Moraes na telinha. Boa tarde. 10 minutos. 10 minutos de palestra, 10 minutos de saudação, né? Nem chega a ser propriamente uma palestra, né? Merval, cumprimentar todas as autoridades presentes, em nome do nosso presidente Michel Temer, cumprimentar todos os organizadores do LIDE, a pessoa do João Dória, cumprimentar também os meus colegas de Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, que aí estão, ministro Roberto Barroso, que comigo, assim como eu, está aqui por videoconferência, cumprimentar o presidente do Tribunal de Contas da União, meu amigo Bruno Dantas, e os demais palestrantes. Eu gostaria de iniciar conversando e dizendo exatamente do que nós precisamos aprender com tudo isso que ocorreu no Brasil, não só, obviamente, no Brasil, porque isso vem de uma sucessão de eventos populistas e ataques internos à democracia, mas o que nós precisamos aprender para o futuro, o que nós precisamos fortalecer para o futuro. E esse fortalecimento não é um fortalecimento que deva ser realizado somente na legislação interna de cada país. Nós precisamos analisar de forma, eu diria, rápida e eficiente uma legislação internacional de defesa da democracia, de defesa do Estado de Direito e defesa das instituições. Eu diria que hoje, na agenda democrática, na agenda dos países que adotam e defendem as democracias liberais, isso talvez seja uma das questões mais importantes para que nós possamos, a partir disso, aí sim, com tranquilidade, desenvolver a educação, desenvolver a saúde, desenvolver a proteção ao meio ambiente. Porque nós estamos num impasse. E quando eu digo nós, não é só o Brasil. Nós estamos num impasse, gastando muito mais energia para defender algo que todos entendiam consolidado, as instituições democráticas, e essa energia que deveria ser utilizada para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento educacional do país, essa energia, por parte do legislativo, por parte do Poder Judiciário, principalmente, acabam sendo utilizadas para conter os arroubos ditatoriais em vários locais no mundo do Poder Executivo, ou de políticos populistas no Poder Executivo. É essencialmente uma perda de energia institucional, econômica, social, que demorará, se não regularizarmos isso, décadas para ser solucionado. Vejamos exatamente aqui o caso do Brasil. Alguns tópicos relacionados à questão brasileira. Assim como outros países do mundo, e sabemos que essa captura da democracia internamente, para que houvesse uma corrosão das instituições por dentro, isso se iniciou a partir de estudos coordenados, eu diria lamentavelmente eficientes, da extrema-direita norte-americana, ao analisar o papel das redes sociais nas primaveras árabes. Houve a percepção de que era um novo instrumento de verdadeira lavagem, um novo instrumento que poderia ser utilizado como uma verdadeira lavagem cerebral em determinados segmentos da sociedade. E a partir disso, o que nasceu como um instrumento altamente democrático, as redes sociais passaram a permitir a participação de todos
a opinião de todos, a livre expressão de todos, o que surgiu de uma maneira democrática foi capturado pelos populistas, principalmente pela extrema-direita, e transformado num mecanismo de lavagem cerebral. Basta verificarmos, e sem aqui nenhuma propaganda para nenhuma rede de televisão, mas basta verificarmos o belíssimo trabalho que foi realizado pela Globoplay na série Extremistas, para verificar que essa lavagem cerebral transformou pessoas em zumbis, pessoas repetindo ideias absurdas, pessoas cantando o hino nacional para pneus, pessoas esperando que ETs viessem para o Brasil resolver o problema, o suposto problema da urna eletrônica. O que poderia ser uma comédia é uma tragédia que resultou na tentativa frustrada de golpe no dia 8 de janeiro. Mas, a partir dessa captura das redes sociais, por esse populismo, nós verificamos que há necessidade de duas grandes alterações em termos nacionais e internacionais em defesa da democracia. Nós não temos mecanismos normativos importantes para tratar de situações emergenciais onde a democracia é corroída por dentro. Aqui, como já cumprimentei na plateia, não só o ex-presidente Michel Temer, mas o professor de Direito Constitucional Michel Temer sabe que nós temos historicamente mecanismos para lidar com agressões externas à democracia. Nos países anglo-saxônicos, a lei marcial. Nos países da Europa continental, assim como no Brasil, estado de defesa, estado de sítio, estado de emergência, o nome vai variando, mas as medidas são as mesmas. Um fortalecimento, geralmente, do poder executivo em situações emergenciais, para, com isso, tratar exatamente da agressão externa à democracia. Isso vem desde da Roma antiga, da República Romana. Agora, como tratar das agressões internas? Como tratar da corrosão da democracia quando isso vem de políticos populistas que atacam internamente as instituições? Se todos os mecanismos previstos para ataques externos prevêem um fortalecimento exatamente desse político populista. Como estabelecer mecanismos, novos mecanismos, para um controle do abuso do próprio legislativo e de alguns membros do próprio legislativo que deturpam as suas garantias institucionais, as suas garantias parlamentares em defesa, que são instituídas em defesa da democracia, do Estado de Direito, quando passam a utilizar isso para atacar a própria democracia. Então, há necessidade de novos instrumentos normativos nacionais e internacionais, de regulamentação, de uma nova regulamentação, de novas previsões, para que, em situações emergenciais de ataques internos, essas autoridades possam ser mais rapidamente responsabilizadas. E mais do que isso, há necessidade, e na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, assim como o plenário aqui também presente, o nosso vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o professor Ricardo Lewandowski, nós adotamos no plenário várias medidas que agora levaremos, a partir de uma comissão instituída no Tribunal Superior Eleitoral, ao Congresso Nacional, mecanismos de regulamentação das redes sociais. As redes sociais, elas não podem ser nem mais nem menos controladas do que as demais empresas de mídia. A responsabilização por abusos na divulgação, na veiculação de notícias fraudulentas, na veiculação, na divulgação de discursos de ódio,
não deve ser essa responsabilização maior, mas também não pode ser menor do que no restante das redes sociais, das mídias tradicionais. E há necessidade de que haja uma legislação internacional por meio de acordos, da mesma forma que se combate o tráfico internacional de drogas, o tráfico internacional de pessoas. Há necessidade do combate a esse verdadeiro tráfico internacional de ideias contra a democracia. 10 minutos e 5 segundos. Obrigado. Bom, a gente acompanhou aí a fala do ministro Alexandre de Moraes, num evento que acontece lá em Portugal, está sendo acompanhado pela Priscila Yazbek. O ministro iria pessoalmente ao evento em Lisboa, como alguns colegas que estão lá, Gilmar Mendes e Lewandowski, mas, é claro, por causa da situação inusitada aqui no Brasil, para dizer o mínimo, ele permaneceu por aqui. O professor Vila já está com a gente para ouvirmos a opinião do professor sobre o que disse Alexandre de Moraes, que, é claro, não falou diretamente sobre a denúncia apresentada pelo Marcos Duval e nem era essa a expectativa, mas fez um pronunciamento aí de 10 minutos muito importante, né, professor? Ele fala sobre captura da democracia e corrosão de instituições com a utilização das redes sociais a partir do exemplo do que aconteceu nas primaveras árabes, as redes sociais que vieram para democratizar opinião, participação popular, se transformaram para alguns segmentos sobre lavagem cerebral. Vamos voltar porque ele está falando da denúncia em si lá em Portugal, já já o professor também comenta. Para aqueles que não conhecem, é o salão, agora todos conhecem, né, depois da lamentável depredação que ocorreu, e quero aqui, de público novamente, externar minha admiração e parabenizar a nossa presidente, ministra Rosa Weber, pela força, pela firmeza, pela competência na reconstrução, não só simbólica, mas principalmente na reconstrução do nosso plenário, na inauguração que tivemos agora, dia 1º de fevereiro, na reabertura do ano judiciário. E o Salão Branco também foi totalmente reconstruído, inclusive com a galeria de ex-presidentes que foi vandalizada barbaramente pelos golpistas terroristas no dia 8 de janeiro. E o senador, ao conversar comigo, não adiantou qual seria a conversa, o que ele me disse foi que o deputado Daniel Silveira o teria procurado e ele teria realmente participado de uma reunião com o ex-presidente da República e a ideia genial que tiveram foi colocar escuta no senador para que o senador, que não tem nenhuma intimidade comigo, eu conversei exatamente 3 vezes na vida com esse senador, para que o senador pudesse me gravar. E a partir dessa gravação, e aí até onde chegou o senador, a partir dessa gravação pudesse solicitar a minha retirada da presidência dos inquéritos. Eu indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. O senador me disse que isso era uma questão de inteligência e que, infelizmente, não poderia confirmar. Então, eu levantei, despedi do senador, agradeci a presença, até porque o que não é oficial, para mim, não existe. Foi exatamente essa a tentativa de uma operação tabajara que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos na tentativa de um golpe no Brasil. Tudo isso está sendo apurado, eu determinei a oitiva ontem do senador, a Polícia Federal já realizou essa oitiva e as investigações por parte da Polícia Federal seguirão para que nós possamos, assim que chegar, analisar a responsabilidade de todos aqueles que se envolveram na tentativa de golpe, sejam os executores, e nós temos hoje em torno de 950 pessoas que permanecem presas, inclusive a pedido da Polícia Federal, com parecer da Procuradoria-Geral da República, mais de 560 pessoas foram soltas com medidas cautelares, que devem ser cumpridas. Nós temos já apurações
adiantadíssimas em relação aos financiadores, aos grandes financiadores. Isso já vinha sendo investigado desde o ano passado. Lamentavelmente, o ministro Luiz Roberto Barroso bem salientou a necessidade de educação para formarmos uma elite pensante, uma elite que possa cada vez mais auxiliar no Brasil. Lamentavelmente, nós temos uma parte da elite que flertou com o golpe durante 4 anos e, a partir do ano passado, financiou essa tentativa de golpe, e as investigações estão chegando a esses financiadores e também às autoridades públicas que, de forma covarde, dolosamente, ou se omitiram ou foram coniventes com a tentativa de golpe.